Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Nós estamos aqui fazendo um vídeo sobre como é que ajusta o sistema de diagnóstico do Volvo TechTool. Para você que está trabalhando offline. O pessoal tem bastante dúvida a respeito disso, por que faz tanta pergunta. Então vamos lá. Estamos aqui com o VCADS, né? Não estamos conectados em nenhum caminhão, vamos trabalhar aqui no modo simulado, né? Você pode até fazer esses testes aí para você ir pegando jeito em casa, né? Só com o computador, sem estar utilizando o caminhão. Então, seleção manual, vamos simular aqui do FH4, depois a gente simula de um clássico. Vou colocar aqui um chassi do FH4, 852336. Vamos selecionar aqui. Agora vamos fazendo um teste. Iniciar o trabalho. Aqui ele faz essa pergunta, conectar no sistema central. Isso aqui é só para quem tem conta online, né? Quem trabalha na Volvo aí ou de outros países que consegue ter a conta online. Aqui no Brasil até consegue, mas é ilegal, ok? Vamos colocar aqui não. Aqui ele vai perguntar o sistema elétrico, né? A gente tem o sistema elétrico mais antigo. A gente tem eletrônica do veículo 98, versão 2, versão 3, versão 4. Esse sistema elétrico mais antigo, ele não é comum aqui no Brasil, né? Ele é da época aí, tipo, como que eu posso dizer? Tem aí os caminhões da Volvo aí que tinham bombas injetoras semi-eletrônica, como por exemplo o NL com EDC. Aí tem uma ferramenta, tem um jeito de conectar. Se você selecionar essa parte aqui, ele vai chamar um outro programa que é incluído junto com o TechTool, que faz a leitura de código de falha, etc. Esse Eletrônica 98 aqui é para o D12A. Se você colocar a versão 2, você não consegue acessar o D12A. D12A é aquele primeiro FH, né, o que veio importado para o Brasil. O NH não é D12A, nem o NH não é D12A. D12A é só o frontal que veio importado para o Brasil nos anos de 98, 99, por aí. Aí ele vai ser a eletrônica do veículo, 98, né? Versão 2 já fica o clássico, né? O D13A e também o D13C até 2015. Os VM também até agora, né? Até 2022, 2023 no caso. Versão 3 não tem no Brasil, né? Ainda. Não teve no Brasil no caso. Aí nós já pulamos para a versão 4. Versão 4, FH4 e FM4. Ok? Então como a gente está simulando aqui um FH4, a gente vai colocar aqui versão 4. Né? E vamos colocar aqui FH4. Vai dar um ok aqui. Chegando aqui no sistema de diagnóstico, ele de cara ele já vai te dar algumas informações. Ele vai te falar algumas coisas sobre você não estar conectado nos sistemas centrais. Né? A gente está offline. Mesmo conectado no produto. Por que é importante configurar o mais correto possível essa parte aqui? Porque senão não vai ser mostrado corretamente os testes. Se você configurar um pouco errado, vai ficar mostrando fio que não tem no caminhão, posição de componente que não está correto. Por isso que ele faz várias perguntas quando você não está conectado. Quando você está conectado, existe lá sobre o VIN do veículo, existe lá um arquivo de ajuste. Aí ele é baixado para o TechTool e ele acaba sendo aí, né? Ele acaba sendo aí uma ajuda muito boa, porque você não precisa colocar nada. Aí vai carregar aqui, vai dar uma rodadinha aí. E como a gente está aqui no FH4, ele já vai cair de cara, na versão aqui eu estou no VCAS 2.8.150, ele vai cair de cara já nos códigos de falha. Né? Quando ele sair aqui, ó, ele deu a informação, né? Dados centrais indisponíveis, já que houve uma conexão sistemas centrais, o nome desse chassi específico, inserido, etc. Então vamos fechar aqui. Né? E aqui ele já cairia nas falhas. No caso não tem falha porque não estamos conectados em nenhum caminhão. Né? Então vamos aqui, ó, para frente, né? Vamos clicar em continuar. E vamos colocar aqui, depois que ele carregar o GMX, vamos colocar aqui... Vamos colocar algumas falhas aqui por sintomas, só para vocês terem ideia mais ou menos de quantos tipos de pergunta ainda vai ser feita. Né? Aqui ele carregou as informações do produto, que ele tem mais ou menos uma base recorrente do produto. Aí ele vai carregar aqui um GMX relacionado a rastreamento de falha. Essa parte diagnóstica ela melhorou bastante para FH4 a partir da versão 2.8, que ela era um pouco ruim, e ela na verdade é um pouco ruim na parte do 2.7. Tem muito gráfico ainda que não tem no 2.7, né? E acaba dificultando. Aí já começa a primeira pergunta, né? Quando você não sabe o que é, né? Você por default você deixa a primeira, né?
Então aqui no caso eu não sei o que é essa tecnologia, eu vou deixar a primeira, que normalmente a que fica em primeira é a mais comum, né? Aí aqui vamos aqui selecionar o fornecimento de energia, vamos colocar do motor aqui, ó. Vamos colocar aqui motor desliga inesperadamente. Aqui ó, tem um motor de descrição do sistema. Não vai funcionar porque a gente não tem uma conexão com os sistemas centrais. Então não dá para a gente entrar no Impact por aqui. Se você tivesse uma cópia offline do input, ela fica aparecendo aqui, aí você ia clicar e ia ter lá alguma informação, se o input fosse atualizado de acordo com o chassi. Vamos dar um OK, beleza. Vamos selecionar aqui uma outra circunstância aqui, vamos aqui no consumo de combustível, alto consumo de combustível, vamos colocar. Aí aqui, algumas coisas têm descrições, quando você clicar em alguma coisa que tem descrição, ela vai estar já falando a descrição aqui, ó. Vai estar mostrando aqui a descrição, né? No caso da descrição aqui, você teria que ter uma conexão, né, com os sistemas centrais. Vamos aqui, alimentação de ar, vamos simular mais uma falha. Água no fio da APM, vamos colocar a mesma coisa. Vamos dar OK. Beleza. Vamos continuar aqui para frente agora. Vamos dar um continuar, né? Lembrando que se você tivesse com o veículo conectado, mais para frente no sistema diagnóstico apareceria o diagnóstico relacionado às falhas. Aqui está perguntando qual que é a caixa, né? Aqui tem uma Allison 205, mas vamos colocar aqui uma comum no Brasil que é a T2612F no caso do FH4. Aqui, ó. Aí shift, né? Geração F, beleza. Vamos para frente. Aguardar ele carregar os dados aí, que ele demora um pouco. Aqui ele perguntou qual que é o sistema de emissão, vamos colocar que é um Euro 5. Né? Agora está saindo no Brasil Euro 6, vamos colocar Euro 5. Não, continuar. Se eu não me engano, ele vai perguntar se o motor trabalha com gás natural, a gente vai colocar aqui não. Perguntou qual que é a geração da transmissão, vamos colocar Trans-G mesmo. Perguntou se o veículo tem sensor de chuva, né? Vou colocar aqui não, mas se você quiser deixar também, a não ser que tenha uma falha relacionada a isso, né? Perguntou o tipo de serviço, eu vou colocar outros. Perguntou se tem, qual que é o sistema do centro da BBM e o level, a gente vai colocar que não tem, é muito difícil um caminhão que tem BBM funcionando no Brasil. O tipo do sistema do áudio, aqui tem vários tipos. Os mais comuns no Brasil é esse RAIG, esse MIDI e esse PK. O RAIG é o que tem o monitor, né? O MIDI é o que tem aquela telinha pequena, essa é do rádio, né? E o PK que só tem o rádio só. Vou colocar o RAIG aqui. Aí aqui, ó, vocês viram que apareceram de acordo lá com os sintomas que eu coloquei. Se tivesse falhas, elas estariam aparecendo aqui, e aqui estaria o que está relacionado a ECU que tem a falha. Né? O sistema diagnóstico ele é bem simples, ó, ele mostra os backbone, backbone é a espinha dorsal, né, e os módulos que estão envolvidos e quem faz o controle de cada backbone. Né? Vocês podem ver aqui um exemplo, a gente tem aqui o backbone 1, né? Backbone 2, os módulos que dependem no caso da Sion, tá vendo? Ó, DDM depende da Sion, DDM é o módulo da porta do motorista, PDM é o módulo da porta do passageiro, alarme, né, se tiver, não é todo caminhão que tem, CCM é a parte do ar-condicionado, SRS é o módulo airbag, tem outros aqui que eu não lembro de cabeça. Aí aqui desse lado aqui a gente tem a Gamion, né? Aí a Gamion tem o VS, que é se tivesse câmera. O 100, que eu também não estou lembrado o que é. O TGW, que é a parte de telemática. A TESP, que é a parte da parte telemática na parte de antena. O painel, o rádio. Aí a gente tem aqui, que é para assistência do motorista. Isso aqui é muito incomum no Brasil, muito difícil de se achar um que tem. Igual aqui tem aquele que monitora a pressão dos pneus, né? Que no caso que está mostrando que é ligado direto, nos casos que cai RCON. Tem a APM, né? Que é o modo produtor de ar, a CCON, que é o módulo central do chassi, a FCON, que é o módulo central, o módulo frontal do chassi. Tem esse Bleco, que aqui no caso é o módulo de alguns farol, que também não tem aqui, muito difícil. Aí aqui a gente tem o módulo ar na KCM, a gente tem o módulo do motor que é ECM, e a gente tem a TECO. Chegando com o mouse em cima aqui, ele dá o nome certinho
do módulo, né? Aqui a gente tem o sensor de inox, né, de entrada, né? Sensor de inox de saída. Só no Euro 6 tem inox de entrada e inox de saída. No Euro 5 só tem inox de saída. Aqui é a estrutura, como que ela funciona. E diferente da arquitetura anterior, se vocês dão uma olhada aqui, ó, o VCADS entra só pela VMCU. Ele não tem acesso direto às ECU. Ele só tem acesso pela VMCU. E a VMCU faz a comunicação entre os outros módulos, né? Dentro do Backbone 1 e no Backbone 2, né? Backbone 1 vermelho, né? Onde estão ligados. Backbone 2 o cinza aqui. Vamos lá. Vamos colocar aqui no motor aqui, ó. Né? Ele vai te dar lá, sugerir algumas coisas. Ó, que eu coloquei lá que o motor está desligando inesperadamente. Aqui ele perguntou, ó, se tem, né, combustível de gás. Eu vou colocar aqui não, vou colocar aqui sem gás, né? Continuar aqui. Qual que é o tipo de regulação de emissão? Isso aqui eu não me lembro. Tem uma regra aqui para Euro 5, para Euro 3. Eu vou colocar aqui que não tem nenhuma, mas tem uma regra sim, que eu só não estou lembrado. Aqui qual que é o modelo do motor, né? Vou colocar aqui que é um D13. Vamos lá, aqui, ó. Engine versão 13, D13 no caso, né? O tipo da ignição vai ser key mesmo, que é a chave, né? Olha lá, aí ele vai dar as verificações. Isso aqui é até interessante porque a gente colocou um FH4, né? Aqui ele pergunta se tem um Alcolook ou não. Alcolook não tem no Brasil, se tem eu desconheço. Isso aqui é para ver se o motorista está bêbado, né? Ele tem que assoprar numa ferramenta lá para poder liberar a partida do veículo. Então, vou colocar aqui no tem Alcolook. Aí ele vai direcionar um teste, né? Qual que é o propósito, né? Ele vai mostrar aqui, ó, chave de partida, S15, VMCU, para verificar os componentes, né? Então, vou colocar aqui, ó. Provavelmente nós não vamos conseguir, ó, porque a gente tá, né, não está conectado no veículo, mas ele já direcionaria ali um teste para você fazer um teste relacionado com a chave, né? Aí, regulador de pressão do gás de escape, também vai pedir a versão do motor, vou colocar aqui que é um 540, um D13C 540, né? Para ver se está entupido ou não. Isso aqui é uma coisa interessante. Muitas das vezes ele mostra algumas informações erradas. Isso aqui é um regulador que é meio incomum, né? Na verdade, eu nunca vi esse regulador no D13C. Esse regulador aqui é muito utilizado no D13A. Mas beleza, aqui ele coloca para você iniciar uma operação, retenção de calor, tal. Vamos colocar aqui iniciou. Isso aqui ele já está jogando direto lá para o sistema de teste, mesmo ele sendo executado dentro do sistema de diagnóstico. A gente vai entrar no sistema de teste. Vou ver se eu consigo executar como simulado. Saiu fora, né? Então não vai ter como executar como simulado. A falha de comunicação com o veículo. Quer tentar novamente? Não. Eu ia colocar como executar com simulado, mas vamos deixar. Aí nível de combustível, vai mandar se olhar se tem combustível, né? Então, né? Por incrível que pareça, parece uma bobeira, mas acontece, né? Dá pane seca, você vai lá socorrer o veículo, colocar que tem combustível. Se eu colocar aqui não, ele vai parar aqui e vai falar que achou a causa do defeito. Aí ar no sistema de combustível verificar. Vamos lá, qual que é os testes? Ó. Verificar se ar no sistema de combustível. Vou mostrar uma ferramenta aqui que eu nunca nem tinha visto na minha vida. Mas vamos lá. Vamos colocar aqui que tem ar no sistema de combustível, né? Continuar. Aí vamos, quer ver? Aí ele vai mandar a gente colocar ar lá, né, no sistema, né, colocar pressão. Aí ele vai dar aqui as ideias do teste. Então, pessoal, para vocês verem, aqui a gente fez uma operação simulada, né? Vamos cancelar aqui, né? Se você tivesse o código de falha relacionado a alguma coisa que você precisasse resolver, você ia, por exemplo, aqui estaria, onde eu estou clicando aqui, que vocês vêem na tela pulando, estaria aqui a ECU que tinha um problema e o código de falha aqui embaixo. Ele separa entre inativo e ativo. Se você clicar no código de falha, ele vai te direcionar um modo de teste, entendeu? Relacionado no veículo quando você estiver conectado. O interessante de configurar o mais corretamente possível é essa questão de mostrar as fotografias corretamente. Vamos sair daqui, né? Vamos cancelar aqui. Sim. Vamos terminar o trabalho aqui em produto. E vamos trocar para outro veículo. Vamos colocar um veículo mais antigo, para vocês entenderem. Terminando o trabalho aqui, ele vai ficar salvo, né?
com o histórico do produto. Depois eu vou mostrar que essa ferramenta é boa para algumas coisas também. Vou fazer a seleção manual aqui, vamos simular que a gente vai mexer no D13C, mas já mais antigo. Vou colocar um chassi 812334. Que se você quiser colocar por empresa também dá, ó. Você pode colocar aqui, né? Mas vamos aqui por chassi. E812334. Demo ok. Vou colocar aqui a teste também. Vou iniciar o trabalho. Vou colocar aqui não, né? Colocar a versão 2, que é a versão do clássico. Essa versão 2 você vai usar no NH, você vai usar no FH, só não no FH D12A. Você vai usar no FH D12C e D12D, no NH D12C e vai usar nos D13 em diante, né? E no VM também. Vou colocar aqui que é um FH, vamos dar OK. Ele vai avisar aqui que não está conectado, etc. Então vamos lá, no diagnóstico. Vamos fazer isso aqui para o clássico para vocês verem a diferença que fica. Demora um pouquinho mesmo para carregar, mesmo quem tem um computador muito bom demora. O meu computador não é um dos melhores, mas o pessoal com 8 GB de RAM, com processador mais moderno, mesmo assim demora. Parte disso da aplicação é feita em Java, e o Java, assim, em programas muito grandes, ele costuma apresentar esse desempenho ruim. Eu não sei por que o pessoal que construiu o programa gosta de usar, mas um exemplo, o programa da Scania, ele é muito mais rápido do que o programa da Volvo, esse Tech2. O programa da Scania para diagnóstico ele é muito mais ligeiro. Aqui já mudou, né? Vocês podem ver que usa um outro tipo de banco de dados, né? Porque lá mostrou de um jeito, aqui já trabalha de outro jeito. Vamos fechar aqui. Aqui é interessante, que ele, diferente do 4, ele já começa fazendo as perguntas, né? A maioria dessas já responde agora. Então vamos colocar aqui um engine de 13 litros. Colocar que a escolha a faixa de emissão Euro 5, né? Colocar aqui uma caixa AT2612D, que é bem comum. Se fosse um D12A poderia ser uma 2512C, mas vamos colocar aqui que a gente está no D13C Euro 5. Continuar, né? Aqui ele vai perguntar qual que é o motor. Vamos colocar aqui que é um motor D13C540, né? Vai perguntar se tem retarder ou não. Vou colocar aqui não tem retarder. Na Volvo tudo que é U ele não tem. Sistema de ar deixa isso aqui mesmo. Isso aqui é a instalação dos eixos. A instalação dos eixos, né? Como é que eles estão instalados. Vamos colocar aqui esse eixo aqui. O tipo do sistema do áudio, vou colocar MIDI. Vou colocar que não tem alarme. Outros. Ou alarme, né? No caso, para colocar que não tem alarme. Vamos continuar. Aqui, se tivesse falhas, ia aparecer as falhas aqui, né? Esse editar lista também só funciona se você tiver no sistema central conectado. Ele não funciona assim. Quando está no sistema central conectado, aqui aparecem todas as falhas possíveis para esse chassi. Vamos dar um continuar. Aqui ele pergunta o tipo de lâmpadas, que está aí o filamento, né? Lâmpada de filamento, então vou colocar que é assim mesmo. É o lado da direção hidráulica, né? Vai estar certo já aqui, que é o lado esquerdo, né? Se você tiver aí num país aí, igual a Inglaterra mesmo, você vai trocar aqui para o outro lado, né? Para trás, sei lá como é que funcionaria. Aqui se tem álcool look ou não. Você coloca sem álcool look. Aí vamos selecionar aqui por sintomas, né? Vamos trabalhar aqui no sistema de sintomas. Primeiro o motor, nesse aqui no caso. Partido parado, motor gira, mas não dá partida. Vamos colocar esse aqui. Aí ele faz umas perguntas aqui, ó. A tentativa de partida está menor do que a usual? Coloca que sim. O som é como se o motor estivesse prestes a ligar. Vamos colocar que sim. Dá ok. Vamos pegar um outro aqui. Vamos ver. Arrefecimento do motor, né? Vou selecionar aqui. Motor superaquecendo. Vou dar só um ok aqui. Vamos continuar. Aqui ele vai fazer mais umas perguntas, né? Qual que é a alimentação que vai para a carreta? É 24, né? No caso. Aí tem aqui se não tem carreta, né? Se for o chassi rígido, no caso. Continuar aqui. Vai demorar um pouquinho, né? Normal. Aqui ele perguntou a geração da transmissão. Vou colocar aqui a Trans-G mesmo.
Aí aqui, ó, ele fez algumas perguntas, né? Se a gente tem imobilizador, vou colocar que não tem imobilizador. Para que ele perguntou isso aqui? Ele perguntou isso aqui para ver se não está tendo alguma falha no sistema do imobilizador que está evitando de dar partida no veículo. Perguntou se o veículo tem EGR. Não, né? Aqui no Brasil aqui ainda não temos. Clicar aqui em continuar. Perguntou se tem gás. Também não. Se é um veículo que funciona com gás, né? Natural. Beleza. Aqui ele mostrou para nós todos os componentes envolvidos no sistema de partida. Isso aqui é muito interessante para você que nunca... para você que não sabe como que funciona o sistema de partida, né? Ó, aqui ele colocou a chave, né, que é o S15. Se você pegar o diagrama, também vai estar um S15, né, no diagrama, né? Aí ele colocou aqui que vai para a Veco. Da Veco o K2 liga, vai para o K2 e o K3, né, que dá a partida. Aqui ele colocou a LCM e o painel. Esses dois aqui, tanto a LCM quanto o painel, ele colocou aqui marcado com link, né, a cor dos links, né? E aqui também colocou marcada a cor do link. Aqui é 1708, aqui é 1708, aqui é 1939, aqui é 1939. Por que a LCM está envolvida no sistema de partida? Se a LCM tiver um chassi diferente, o caminhão não pega. Se a Veco tiver um chassi diferente também, ou desconhecido, o caminhão não pega. Se não tiver Veco, o Veco tiver queimado, o caminhão também não pega. Então, então você precisa que esses dois módulos, a LCM, por exemplo, se ela tiver chassi diferente, você despluga ela, o caminhão pega, dá para andar sem ela. Mas a Veco tem que estar funcionando, né? Aí aqui ele coloca o K2, né? Esse K2 ele alimenta o módulo motor, né? Aqui ele dá a informação do que cada um faz. Quem dá partida é o relé K4. Eu não sei porque aqui no sistema não está mostrando assim, né? Aqui mostrou o K03, às vezes tem alguma informação que é errada. O K03 é aquele sinal do rádio. Tem aqui na chave o sinal 0, o sinal 1 e o sinal 2. O sinal 1 aqui ó, é alimentado pelo K3, né? Aí aqui ele te dá as ideias dos testes que você tem que fazer, né? Carne, sistema de combustível, verificar. Aí ele vai te dar lá uma ideia. Mostrou de novo aquela ferramenta. Vamos sair aqui fora. Turbo compressor com geometria variável. Filtro catalisador, ver se não está entupido, né? Aqui ele vai mudar a imagem. Ele vai perguntar se tem DPF ou não. Vou colocar aqui não, né? Sem DPF e tal. Aí ele manda você olhar se está ok, né? Se está entupido ou não. Tá ok, né? Continuar. Bom, aqui já dá para você ter uma ideia mais ou menos como que funciona. Segue a mesma regra. Se você tiver códigos de falhas, eles vão aparecer também na mesma aba, né? Vou colocar aqui no sistema de arrefecimento do motor. Aqui ele já direcionou entre a Veco e o módulo do motor e o sistema de hélice, né? Aí superaquecimento, pesquisa de falha, ele já vai aqui já para um teste que teria que estar com o veículo conectado, né? Que não é o nosso caso, né? Vou colocar aqui para executar como simulado, ver se a gente consegue para poder fazer. Então assim, a parte de acertar o sistema diagnóstico é para você poder ter as figuras corretas, né? Aqui ele pergunta qual que é o tipo do tipo de controle da hélice, né? Se tem controle ou não. Vou colocar 0 aqui. Classe do produto, vamos colocar aqui um produto de 28 toneladas HD, né? Aí ele vai te dar lá as ideias do que você tem que fazer, ó, né? Nível do líquido de arrefecimento, né? Qual que tá tudo certo. O nível tá certo, coloque sim. Se tiver errado, né, você vai colocar que não, né? Aí, ó, capacidade de arrefecimento, ver se o radiador está ingendo de danos, etc. Então, assim, o sistema ele vai te orientar de acordo com a falha. Aqui a gente colocou como simulado para poder estar dando uma olhada, né? No caso, né? Vamos sair daqui. Aqui já dá para a gente ir de volta para o DTC, ó, né? Vamos voltar aqui produto e terminar o trabalho. Então, assim, a ideia do sistema diagnóstico tem que ser configurado
justamente pela questão de a gente estar trabalhando offline nesses VCADs, né? Quando trabalha online, já vai direto aqui e já fica certo, já seleciona os testes corretos de acordo com o que você estiver mexendo. Espero ter ajudado aí, se inscreve no meu canal, se tiver alguma dúvida deixa aqui embaixo. Se tiver alguma sugestão de conteúdo relacionado a isso, também deixa aqui embaixo aqui nos comentários para a gente poder estar fazendo vídeo para ajudar vocês. Uma dica também aqui, sempre termina o trabalho, antes de fechar o VCADs. Quando terminar de rodar, essa flechinha do mouse aqui vai estar disponível para você fechar. Demora um pouquinho. Se você quiser abrir de novo o VCAD, você deixa aqui para manter todos os serviços funcionando, que ele vai abrir mais rápido. No caso eu não, vou sair fora aqui. Né, e fechou. Então dá um joinha aí, se inscreve no meu canal e me ajuda aí a estar crescendo com vocês.